RFI, as vozes do mundo. E agora o convidado do Liliana Henriques. Convidado. Faz hoje exatamente um mês que se deu o ataque contra o palácio do governo da Guiné-Bissau. Homens armados irromperam no recinto numa altura em que o chefe de Estado lá se encontrava a presidir uma reunião do Conselho de Ministros. Deste ataque, que resultou em 8 mortos, continuam por esclarecer os motivos e os executantes. Mamadou Jamanka, presidente da Associação dos Importadores e dos Exportadores da Guiné-Bissau, perdeu um sobrinho neste ataque. Foi, contudo, na qualidade de representante do meio empresarial guineense que a RFI falou com ele sobre o contexto social e económico em que se deram estes acontecimentos após meses de bloqueios, até ele partilhar connosco a perda do seu familiar. Não é bom um país pequeno, muito dependente, com uma economia muito estrita, que depende largamente de um único produto. Não se pode dar o luxo de assistir greves continuadas, greves que são uma grande machadada numa economia que já só por si não era grande coisa. Portanto, aí que nós, sendo a organização do patronato da Guiné-Bissau, chamar as partes a oferecerem-se para mediar. Nós tivemos, inclusive com o secretário-geral da maior organização sindical do país, e oferecemos o nosso serviço. Sempre que nos derem a oportunidade, vamos procurar dar a nossa contribuição no sentido não só de ajudar a terminar com estas greves, mas para que não volte a haver greves, sobretudo desnecessárias. Mas julga que as greves são desnecessárias, tendo em conta que as pessoas se queixam, sobretudo, de não receber os seus salários já há vários meses? Não afirmo que as greves sejam desnecessárias, porque também fui funcionário público. Vejo que há aqui alguma inércia por parte do Estado, que é representado pelo governo neste caso, e alguma pouca atenção que o governo podia dar no sentido de encontrar resposta, porque não se vai fazer hoje o que não se fez ontem. E amanhã não vai se ter outra resposta a não ser fazer o que se devia ter feito ontem, que é sentar e conversar. Mas no sentar e conversar, quando nós assumirmos responsabilidade de que, doravante, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, assumamos compromisso que possamos cumprir. Viu algum impacto no poder de compra das pessoas aqui na Guiné-Bissau da aplicação dos novos impostos no ano passado? Antes dos impactos de novas taxas e impostos, nós já estávamos a gerir com dificuldades extremas o impacto do Covid-19 sobre as nossas vidas. Só o impacto que o Covid-19 teve na vida cotidiana das pessoas, sobretudo das pessoas sem rendimentos oficiais, já era um problema enorme. E os políticos, me perdoam, não foram muito felizes a tratarem das questões das novas taxas e impostos. Porque se fossem sensíveis com a realidade que o Covid-19 estava a consumir, levando pessoas a viverem uma ansiedade, e a maioria, um bom par da população da Guiné-Bissau, vive das remessas dos estrangeiros. E os migrantes guineenses passaram muito tempo confinados, e quem não trabalhar não rende, e quem não render não pode ajudar a família. Isto teve impacto tremendo. Portanto, só isto já era um fardo grande para a população guineense. E quando chegaram estes impostos, nós, as organizações da classe empresarial, chamamos a atenção que os impostos e novas taxas não eram oportunas e muito dificilmente seriam execuíveis por razões meramente circunstanciais. O mundo hoje está a viver uma crise logística nunca vista. Vou dar um exemplo à senhora e aos rádio-ouvintes, só para perguntar quanto é que custava um contentor vazio da Índia para a Guiné-Bissau, que 2019-2020 pedia-me pouco mais de 1.600, 2.100 dólares. Ontem estavam a pedir 10 mil dólares. E eu pergunto, como é que vou conseguir dar resposta à situação num país eco como a Guiné-Bissau? Então, se este contentor de 40 passar a custar 10 mil, como é que vão comprar a castanha de caju ao agricultor? Estes custos logísticos estão a obrigar a revisão em alta do custo dos produtos no mercado interno. E só isto já é um problema. E o problema para as exportações, tanto do caju como dos outros pequenas quantidades de produtos, se a logística custar assim tanto, quer dizer que tudo vai sobrar para o produtor, o intermediário e o exportador interno. Portanto, só para dar um exemplo desse problema da questão de logística mundial, para deixar mais claro, é o transporte marítimo mundial. Há muita castanha de caju da Guiné-Bissau espalhada por portos do mundo fora. Guiné-Bissau deu o luxo, através do seu governo, entrar-se em uma guerra desnecessária com uma das maiores companhias marítimas do mundo, que é a Maersk. E a Maersk fez o favor de fechar as suas instalações na Guiné-Bissau, foi-se embora. Nós estamos a ser assistidos com uma empresa pequenina, tipo um anexo num castelo, que não tem condições de resposta.
pegou aqui castanhas de caju de muitos exportadores e essas castanhas estão espalhadas pelos portos do mundo à espera de chegarem ao porto de destino da Índia e do Vietnã. E a qualidade da castanha que vai chegar nos países de destino vai ser um grande prejuízo econômico para a Guiné-Bissau. E o governo aproveita este microfone para chamar a atenção ao governo. O governo deve chamar a Maersk. O governo tem que assumir a sua responsabilidade enquanto gestor de bem comum. Estamos à portas de mais uma campanha de caju. Se esta situação continuar, quem é que vai pagar? Estas taxas de imposto vieram complicar mais a atividade econômica, mas muito mais comprometedora para a vida de um cidadão comum. Há pouco tempo passamos aqui uma crise desnecessária de pão. Imagina a Guiné-Bissau, um país pequeno, dá o luxo de entrar em guerra com panificadoras. Não faz sentido. Portanto, chamo a atenção e deixo aqui um apelo ao governo que seja mais maleável, que seja mais sensíveis, não só à vida dos operadores econômicos, mas da população, porque no fundo somos todos consumidores. Fazer o comércio só já é um problema e o país precisa de se industrializar. E fazer com isto a mudança exatamente dessa narrativa tradicional de anos, vender o caju, mais-valias de caju, os postos de emprego, taxas, impostos. O país exporta tudo isto. E é por isso que continuamos pobres. A madeira é vendida a torres. Isto é quase que um crime gratuito. Temos algodão, temos amendoim, temos serra de mel, temos muitas coisas que podemos aqui criar micro, pequenas, médias empresas de processamento local. E precisamente, para além da castanha de caju, a madeira é outra das grandes riquezas da Guiné-Bissau, mas é também uma riqueza natural que é preciso proteger. O que é que espera relativamente a isto? A minha opinião sobre esta matéria é dizer que o governo seja responsável e muito rigoroso. Eu vim de uma região muito castigada pela exploração desordeira das florestas da Guiné-Bissau. Eu sou da região de Gabon, uma região muito próxima do Senegal. Nós já estamos a sentir, no leste do país, temos problemas de água, minha senhora. Este ano, no leste do país, não choveu muito. E depois, como é que vamos passar a seca? Quando faltar a água para as pessoas, nós não podemos, somos tradicionalmente pastores nómadas, nós não podemos dar o luxo de pensar água para os animais. Um pastor nómada, se ficar sem o seu gado, já está feito. Então é preciso que se tomem medidas imediatas, porque senão mais tarde ou mais cedo não serão só a população daquela zona do país, todo o país vai se ver numa situação ainda pior do que estamos hoje. Deram-se recentemente novos episódios de instabilidade política no país. Qual acha que pode ser o impacto de tudo isto a nível económico? Estou aqui a falar com mágoa e grande tristeza, com revolta, porque o que aconteceu foi inadmissível. No preciso momento em que o país estava a dar sinais de que o navio já estava a ultrapassar as águas turvas de um vendaval tremendo, e acontecer agora esta machadada neste esforço comum de todos os guineenses, mas com um esforço tremendo da classe empresarial que está a sustentar este país. Não é a classe política, muito menos os políticos que estão a carregar este país às costas. É o setor privado deste país é que está, de facto, com este país às costas, a dar tudo de si para que este país continue a ter estas mínimas condições de um país. E aproveito para manifestar aqui a minha revolta pelo que aconteceu. Até hoje não temos uma explicação convincente, séria e aceitável do que aconteceu, para que não volte a acontecer. E eu quero compartilhar aqui uma parte. Eu fui vítima direta deste acontecimento. Um dos jovens que faleceu no 1º de fevereiro, o condutor do ministro da Defesa, é filho da minha irmã. E este rapaz morreu às minhas mãos. Este rapaz, quando apanhou a bala e eu fui ligado, fui socorrer este rapaz, já estava nas instalações do hospital de base aérea, fui lá ter com ele, a primeira coisa que o rapaz me disse: tio, eu sei que vou morrer. E ele estava mal, porque o abdômen dele estava rasgado e eu rasguei a camisa dele para o socorrer. E as pessoas a quererem me dizer hoje que o que aconteceu não foi nada, foi só uma coisa simples e já passou. Eu digo que não, todos os guineenses, os políticos, os militares, os religiosos, a sociedade civil, todos nós devemos dizer em uníssono: não, nunca mais. Desculpem as pessoas que estão nos a ouvir, estamos a falar da Guiné econômica, mas não podia não compartilhar esta dor, esta revolta que estou aqui a sentir, e de todas essas pessoas, dessas famílias que sofreram, não tiveram uma palavra de conforto. Uma cidade de Bissau pequena, o ministro da Solidariedade,
o ministro da Presidência, o primeiro-ministro, ninguém foi dar uma palavra de conforto enquanto representante do Estado e do governo a estas famílias. Mas estamos a exigir que nos digam o que é que aconteceu de facto, para que as almas dos nossos entes se calhar possam descansar melhor. Era Mamadou Jamanca, presidente da Associação dos Importadores e dos Exportadores da Guiné-Bissau.